competência é você ter habilidades gerenciais e essas habilidades gerenciais vão compor a sua competência gerencial. Então você começa a desenvolver competência, a ser competente gerencialmente quando você desenvolve habilidades gerenciais. Erros comuns em relação ao desenvolvimento de habilidade e competência. Primeira coisa, começar na posição sem estratégia de desenvolvimento. O que é não ter estratégia de desenvolvimento? Quando você assume uma nova posição, a tendência é manter o mesmo modelo mental. Tem uma das lives aqui da série que eu falo sobre mentalidade. Isso é extremamente importante. Se você não assistiu, volta lá no meu canal do YouTube e assiste as lives anteriores. Essa é a terceira live da série Virei Gerente Agora, os desafios ocultos que ninguém te conta. E na segunda, no episódio 2, eu falei sobre mentalidade. Eu tô como mentorada, que eu tô com ela, né, em desenvolvimento. Nós começamos o processo de mentoria, que ela me procurou, sabe por quê? Ela falou, Érica, eu estava na posição de supervisora e eu fui chamada para participar de um processo de uma posição gerencial e eu passei e eu vou começar nessa posição. E eu preciso de ajuda e direcionamento para eu ir para a cadeira gerencial sabendo o que eu estou fazendo. Eu quero continuar me desenvolvendo na posição gerencial, assim como eu desenvolvi até hoje. Uma menina jovem, cheia de energia, cheia de vigor, de potencial. O que ela fez? Ela começou na posição com estratégia. E ela começou na posição essa semana, aliás, semana passada. E ela começou a mentoria antes de começar, antes de ir para a cadeira. Ou seja, ela começou a posição com estratégia. E ela está indo consciente dos passos que ela precisa dar para o desenvolvimento, para ela se consolidar na posição rapidamente e continuar crescendo na carreira. Segundo erro, deixar com a empresa a decisão do que você vai desenvolver. E deixar com a empresa a decisão do que você vai desenvolver parece que é você largar, mas não. Você ficar esperando que a empresa te diga onde você precisa desenvolver. E sabe como que eu cometi esse erro? Eu entrei na cadeira, tipo, sou novata. Se eu sou novata, na minha mentalidade, tá? Eu tenho permissão para ter um tempinho aqui, né? De errar, de ainda não ocupar bem essa posição, enfim. Eu fui com essa mentalidade, totalmente errada. E aí, depois de um ano, eu tive minha primeira avaliação de desempenho. Aquela questão assim, vamos ver como foi? E na avaliação de desempenho da empresa que eu trabalhava, tinham lá as competências gerenciais. O que a empresa espera de mim em relação à posição gerencial, por meio dessas competências institucionais? E eu fui avaliar como que eu fui? Como que eu fui avaliada em relação a essas competências? Um ano depois que eu já estava na cadeira. Gente, eu fui perceber que eu perdi um ano do meu desenvolvimento esperando com que a empresa me dissesse o que eu precisava desenvolver. E ali, naquela avaliação, vem tantas informações de percepção de pessoas que não é o direcionamento correto para eu desenvolver as minhas competências gerenciais. Porque essas percepções são fruto de como eu lido com as questões do dia a dia, de quais são as minhas habilidades. E quanto mais tempo eu demoro para desenvolver as minhas habilidades, mais tempo eu vou demorar para me consolidar na posição gerencial e conseguir crescer na carreira. Para as pessoas perceberem ou terem a percepção de como eu lido com as questões do dia a dia, de qual forma, qual domínio que eu tenho para conduzir as questões gerenciais do meu dia a dia. E isso me custou muito caro. E por último, o último erro, procurar ajuda depois que o caldo entornou. Já tá difícil, já tá ruim. E essa pessoa que eu tô mentorando, essa minha mentorada, ela foi extremamente estratégica para olhar para a carreira dela, para olhar para o desenvolvimento dela. Ela nem pensou em caldo, quanto mais caldo entornar. Antes dela sentar na cadeira, ela viu e falou, eu preciso. E quando eu passei com ela, os aprendizados que ela teve, né, na posição de supervisora, e o que ela traria para a posição gerencial, incrível o desenvolvimento e o aprendizado dela na posição de liderança, com total consciência do que ela fez, do aprendizado que ela teve, de como ela leva isso para continuar desenvolvendo as habilidades, que são as habilidades mais importantes na posição gerencial. E é por isso que eu trouxe aqui para vocês
o jeito mais fácil de desenvolver habilidades gerenciais. E por que ele é mais fácil? Porque na minha jornada, eu identifiquei que essa forma de desenvolver habilidades gerenciais foi mais fácil e mais efetiva, porque me ajudou a direcionar o meu desenvolvimento. Quando a gente fala de habilidades gerenciais, de competências gerenciais, quando a gente fala de competências gerenciais, a gente está falando do que é esperado de você na posição, que você saiba e tenha domínio para gerir processos de trabalho, para gerir o negócio que você está inserido e liderar e gerir pessoas. Isso que é esperado de você. Então, quando eu olho, falo, nossa, eu tenho que saber gerir meu processo, gerir as pessoas e gerir o negócio. Parece simples, mas na realidade tem muitas outras questões aqui por trás. A minha primeira avaliação de desempenho foi uma avaliação que me deixou extremamente sem entender o que estava acontecendo. Então, me deixou extremamente perdida. Porque quando eu olhei a minha avaliação, eu percebi que eu tinha muitas coisas para desenvolver. E aquilo me gerou um certo desespero. E aí, e quando a gente fala de habilidades, de competências, a gente tem dificuldade. Por quê? Porque a gente está falando de desenvolver uma habilidade. Na hora que eu olhei aqui, eu falei, e agora, o que eu faço? Falei, bom, eu vou pegar tudo que aparece aqui de oportunidade de desenvolvimento e vou compilar em assuntos, em habilidades e em competências. Vou separar aqui de que essa pessoa está falando. O que ela está falando que eu preciso desenvolver? O que ela está falando que não funcionou? O que ela está falando que não deu certo? E aí eu fui compilando e fui classificando. Então, por exemplo, se aparecer alguma coisa de, você precisa ter relação de confiança com o seu time. Aí eu fui lá e marquei liderança de pessoas. Você precisa ter uma visão mais abrangente em relação à empresa, ao negócio. Você ainda não conhece bem o negócio e como que você vai ajudar as áreas a continuarem crescendo e atuarem melhor no que elas fazem. Aí eu, desenvolvimento de negócios ou gerir negócio. Sua área está desorganizada, você não consegue visualizar seus indicadores, você não está conseguindo acompanhar os seus resultados. Aí eu fui lá, gerir processos. Então eu fui categorizando tudo que aparecia e fui fazendo uma relação do que a pessoa estava falando com as competências que eu precisava ter como gerente. Essas competências que eu mostrei aqui para vocês, eu fiz um apanhado e eu classifiquei em 3 mais importantes para ficar mais simples aqui a nossa conversa de hoje, tá? E aí eu vi lá que eu precisava focar e direcionar o meu desenvolvimento para 2 competências principais. Tá bom, né? De 3 eu preciso trabalhar 2. E aí eu olhei e falei, tá, e aí? Onde que eu vou colocar meu esforço? E aí eu pensei assim, eu vou colocar o meu esforço em gerir e liderar pessoas. Eu vou colocar o meu esforço em criar conexão com meu time. Eu vou colocar o meu esforço em saber liderar pessoas com segurança, sabendo o que eu estou fazendo. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu fui trabalhando no meu desenvolvimento resiliência e flexibilidade, essa habilidade de resiliência e flexibilidade me ajudou diretamente a demonstrar competência em gerir processo de trabalho, a demonstrar competência em gerir negócio, a ter uma mentalidade mais ampla, mais conectada, mais direcionada. Percebe aqui que se você trabalhar e desenvolver habilidades, escolher habilidades pensadas, escolhidas, você vai otimizar o seu processo de desenvolvimento e de crescimento. Vai ficar muito mais fácil. E o que eu fiz? Eu escolhi, fiz lá meu pareto, vou desenvolver, liderar e gerir pessoas. Beleza, vou desenvolver, liderar e gerir pessoas. O que eu preciso desenvolver para liderar e gerir pessoas? Eu queria criar conexão com o time, relação de confiança, construir uma comunicação clara, efetiva e eficaz. E foi isso que eu fui fazendo. Ao longo daquele ano, eu fui direcionando o meu plano de desenvolvimento para essas ações. E aí, naturalmente, eu comecei a ampliar a minha mentalidade, comecei a melhorar a minha comunicação com a equipe e depois ampliando isso para gerir processo de trabalho, gerir negócio. E assim eu fui continuando o meu desenvolvimento. Não ficou tão difícil mais.
ficou mais fácil, porque eu percebi que eu não precisava desenvolver todas as competências ao mesmo tempo. Eu precisava identificar quais eram as habilidades que eu precisava desenvolver que iam influenciar várias competências ao mesmo tempo. E aí, às vezes, a gente acha, não, vou desenvolver uma competência. E aí eu vou focar naquela uma competência. Não, você está se desenvolvendo como pessoa, como profissional. E não é uma coisa isolada, é conectado, é interconectado.